A Capitã Marvel foi responsável pela morte de seus amigos. E aí, meu mano, hoje a história que eu vou te contar é daquelas que deixam qualquer fã de quadrinho com o coração na mão. A gente vai falar do dia em que a Carol Danvers, nossa poderosa Capitã Marvel, acabou sem querer sendo responsável pela morte de dois amigos muito próximos dela. Mano, pensa na sensação de ter que lidar com duas mortes nas costas, sabendo que você de certa forma teve culpa nisso. É pesado demais, eu sei. E é exatamente essa tensão, esse conflito emocional que o quadrinho Guerra Civil 2 explora de forma intensa. Nessa HQ, a gente vê toda a treta entre Tony Stark e Carol Danvers se desenrolando, e como essas decisões podem mudar completamente a vida dos heróis. Mas chega de enrolação, bora mergulhar de vez nesse quadrinho e ver como tudo aconteceu. A história dessa HQ já começa mostrando um momento de celebração, mas ao mesmo tempo de tensão. A gente vê diversos super-heróis reunidos na Torre Stark, incluindo a Capitã Marvel, o Homem de Ferro e a She-Hulk, curtindo aquele clima de vitória após terem derrotado um enorme celestial que ameaçava destruir a cidade. E olha que essa vitória não foi por sorte, eles conseguiram se antecipar porque tinham recebido uma informação preciosa, algo que dizia exatamente quando e onde a criatura atacaria, antes mesmo do ataque acontecer de fato. Tony Stark, sempre curioso e um pouco desconfiado, olha pra todos e pergunta como os inumanos souberam dessa informação tão específica. É nesse momento que Medusa, a rainha dos inumanos e esposa do Raio Negro, chega para apresentar uma pessoa muito especial a todos que estavam na torre, um garoto chamado Ulysses. A chegada dele muda completamente o clima da festa e ao mesmo tempo dá o primeiro sinal de que coisas grandes estão prestes a acontecer. O garoto então começa a contar sua história e a gente percebe que não se trata de um menino comum. Ele explica que nasceu com DNA inumano, mas a vida dele muda ainda mais quando ele é atingido por uma névoa cheia de substâncias terrígenas, que desperta nele poderes que ele nem imaginava possuir. É aí que a coisa fica ainda mais intensa. Ulisses descobre que tem a habilidade de prever o futuro, uma capacidade que carrega uma responsabilidade enorme. Bastou uma única premonição para ele antecipar a chegada do Celestial na Terra, dando tempo para que os Vingadores se unissem aos Supremos, aos Feiticeiros, aos Inumanos e tentassem impedir uma catástrofe que poderia ter destruído tudo. Esse momento mostra o peso do poder dele e como às vezes uma única visão pode mudar o destino de milhares de pessoas. Capitã Marvel não consegue esconder sua admiração pelos poderes de Ulysses. Ela fica realmente impressionada com a habilidade genética do garoto, com a capacidade dele de enxergar o futuro e, quem sabe, evitar desastres antes que aconteçam. Mas nem todo mundo compartilha desse entusiasmo. Tony Stark, por exemplo, vê isso de um jeito completamente diferente. Para ele, confiar cegamente nos poderes de um garoto é perigoso demais. Ele argumenta que essas visões não são 100% confiáveis. Afinal, o próprio Ulysses previu a chegada do Celestial e a destruição da Terra, mas graças ao esforço dos heróis, esse futuro foi evitado, transformando a premonição em algo improvável. Enquanto isso, a relação entre Carol e Ulysses vai se fortalecendo. Capitã Marvel se vê cada vez mais interessada em usar o talento do garoto para prevenir crimes e tragédias, quase como se fosse uma ferramenta indispensável para proteger vidas. Tony, por outro lado, continua cauteloso e insiste que não se deve agir baseado em algo que ainda não aconteceu. A diferença de opinião começa a criar um clima pesado entre os membros da equipe. O que era para ser uma celebração tranquila se transforma em tensão pura. E no meio desse desconforto, Tony Stark decide que não pode mais ficar ali e, incomodado, sai do ambiente, deixando um clima de incerteza pairando sobre todos. E então é aqui que tudo começa a se complicar de verdade. Durante uma noite tranquila na Nova Attilan, a famosa cidade dos Inumanos, Ulysses desperta abruptamente, assustado. Seus olhos brilham em um vermelho intenso, denunciando o terror que ele sente. Ele está tendo mais uma premonição, e pelo jeito, não é uma qualquer. Algo enorme, algo muito perigoso está prestes a acontecer. Medusa, percebendo o estado de pânico do garoto, corre rapidamente para acalmá-lo. Ela o envolve em um braço apertado, tentando transmitir segurança. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Ulysses, ainda sem conseguir explicar direito o que viu, apenas murmura: "Temos que chamar os Supremos." A cena corta para outro lugar, momentos depois. Tony Stark, o Homem de Ferro, está imerso em testes de seu novo módulo de furtividade que programou em Friday, a sua inteligência artificial. Ele está concentrado, mas encontra dificuldade em encontrar sua assistente virtual invisível, o que já o deixa um pouco irritado. É nesse momento que Mary Jane Watson, sua assistente, entra na sala querendo falar com ele. Tony, com aquele
tom irônico que todo mundo conhece, pergunta se ela veio criticar algo que ele fez de errado. Mas o silêncio dela rapidamente transforma a ironia em preocupação. Mary Jane carrega uma notícia devastadora. Rodney, o máquina de combate, seu grande amigo e parceiro de batalha, se foi. Tomando a notícia como um soco no estômago, Tony Stark não consegue se controlar. Ele corre, voa para o quartel-general dos Supremos, o coração acelerado e a mente tomada pelo desespero. Maria Hill, agente da SHIELD, tenta falar com ele, permitindo que respire e tente se acalmar, mas Tony está completamente fora de si. Entre lágrimas, gritos e desespero, ele procura freneticamente pelo amigo que acabou de perder, perguntando onde ele está. Tony puxa a cortina e entra na sala. O que ele vê é chocante: a armadura do Rodney completamente destruída. Na maca, o corpo coberto do amigo que um dia esteve ao lado dele lutando contra o mal. O silêncio pesa e dá pra sentir o impacto do que acabou de acontecer. Tony percebe que a armadura está muito danificada. O único modo disso ter acontecido seria se Rodney lidasse com alguém muito poderoso. Maria Hill disse que Capitã Marvel estava reunindo uma força-tarefa, mas antes que pudesse terminar de explicar, Stark sai às pressas, furioso, perguntando para todos onde está Carol Danvers. Onde está Capitã Marvel? Ele encontra uma enfermeira toda ensanguentada. Entrando na cabine, Tony encontra Carol Danvers junto de She-Hulk, que atualmente está muito debilitada e desacordada. Tony pergunta o que aconteceu, e Capitã diz que foi Thanos. Homem de Ferro questiona se Thanos teria voltado para a Terra, mas a verdade é que não foi isso que aconteceu. Os Supremos, juntamente com os Inumanos, foram ao encontro de Thanos. O plano era armar uma emboscada, pois eles sabiam para onde que o Titã Louco estaria indo. Isso deixa Tony desconfiado. Como eles sabiam onde Thanos estaria? Vemos o momento em que Titã ultrapassa o corpo de Rodney com um único golpe, matando máquina de combate. Tony pressiona Carol para que ela responda. Novamente vemos um flash de Carol segurando seu colega que acabara de falecer. Ela revela que usou os poderes de Ulysses, aquele mesmo garoto que podia prever o futuro. Stark está desapontado. Ele não concordava com isso. Ele diz que a culpa foi de Carol Danvers. Eles discutem. Afinal, máquina de combate se voluntariou para ir à batalha. Mas Tony não quer continuar a discussão. Ele quer impedir que os heróis continuem tentando agir como se fossem deuses. Carol tenta ir atrás de Tony, mas uma mão fraca a segura. É She-Hulk, que em seus últimos momentos de vida diz para Capitã Marvel que lute pelos seus objetivos e não pelos objetivos de Tony Stark. O coração de She-Hulk para. Ela morre após a batalha que não deu certo, e a responsável por tudo, Carol Danvers, a própria Capitã Marvel. Todos os médicos que estão presentes tentam reanimar a Mulher Hulk, mas infelizmente já é tarde demais. As lágrimas tomam conta de Carol. Homem de Ferro sai às pressas daquele lugar, e assim termina um dos trechos mais impactantes de Guerra Civil 2. E aí, meu mano, curtiu a história de hoje? Eu espero que sim. Como eu fiz no último vídeo, eu vou dar um mini spoiler do que vem a seguir. Nessa imagem nós podemos ver claramente o Homem de Ferro levando Ulysses em pleno ar. Pela cara de assustado do menino, parece que Stark vai sequestrar ele para tentar estudar os poderes de premonição. O YouTube tá recomendando um vídeo muito bom. Se quiser ver mais, já deixa o like, se inscreve no canal e lembra sempre disso. Jesus te ama demais, cara. Eu sou o Ryanzaki e te vejo no próximo vídeo. Tchau!